programa que vamos exibir é de caráter educacional. Datas, pessoas, fatos e acontecimentos históricos. O programa tem objetivo pedagógico. Agora, na Rádio Senac, ouça mais um trabalho de conclusão de curso feito pelos alunos do curso de locução do Senac de São Bernardo do Campo, São Paulo. Está começando agora mais um programa Bons Momentos, com as vozes de Rodrigo Cirineu, Arthur Santiago e Edilson Nascimento. Um programa onde iremos reviver os clássicos dos anos 80, acompanhados de notícias, informativos, entrevistas e com a sua participação. Programa Bons Momentos, na Rádio Senac. Alô pessoal, muito boa noite. Sexta-feira, às 8 horas e 22 minutos da... Vamos para mais um programa Bons Momentos aqui na Rádio Senac. Eu sou Rodrigo Cirineu e conto com a presença de Arthur Santiago e Edilson Nascimento. Muito boa noite. Muito boa noite. Está no ar o nosso programa Bons Momentos, juntinho e embrulhado. Vamos oferecer a você o melhor dos anos 80. Obrigado pela audiência. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Edilson. Eu sou o Santiago falando aqui para vocês. E hoje a gente vai fazer aqui um programa com uma temática especial dos anos 80 para você, ouvinte, para o pessoal que está acompanhando a gente aqui da Rádio Senac. E daqui a pouquinho está começando, a gente vai passar para vocês informativos, notícias, a gente vai fazer uma entrevista com um convidado especial que está aqui já aguardando. E é isso aí, vamos lá, esperamos que vocês gostem do nosso programa. Nessa noite vamos relembrar dos momentos marcantes dos anos 80, aquele fato histórico que todo mundo lembra, que não sai da memória de ninguém. Vamos estar falando um pouco de música. Música nos anos 80 foi um assunto principal, muito lembrado até hoje. A gente vai falar um pouco aqui da banda Queen, que foi um ícone dos anos 80, que despontou bastante aí nessa época. Várias músicas de sucesso e setou alguns standards até hoje em dia, né? Uma banda com músicas boas, bem ecléticas e tal. E eles fizeram bastante sucesso nessa época. Não é, Edilson? É isso mesmo, Arthur. O tema principal do programa é relembrar o que houve de melhor na década de 80. Vamos lembrar também dos fatos, acontecimentos marcantes que ainda é lembrado por muitas pessoas e que também já entrou para a história. Nesse programa, vamos começar falando um pouco de música. Um ponto forte no campo do musical foi o rock. Nessa época, houve uma forte presença da banda Queen. Que nem a gente... Opa, desculpa, Rodrigo, pode falar. Não, que nem a gente já mencionou, Queen foi uma das maiores bandas dessa década. A gente vai tocar um pouquinho da música deles aqui para vocês escutarem. A principal das músicas, Radio Gaga, que vai ter uma parte especial do programa dedicada a ela. E a gente vai dar alguns explicativos sobre a banda, né? E isso aí, Rodrigo. Embora o grupo tenha aparecido, surgido logo no início dos anos 70, mais precisamente em 1971, a parte marcante de todo o grupo aconteceu nos anos 80, né? Que é lembrado até hoje através de músicas, grandes shows, forte presença também na TV. Agora a gente vai ouvir um pouquinho das músicas do Queen aí pra você. Vamos deixar rolar um pouquinho e daqui a pouco a gente volta com um texto sobre o Queen. Let me hear the words of love. Despacito, mi amor. One flesh, one bone, one true religion. One voice, one hope, one real decision. Give me one life, yeah. Give me one hope, hey. Just give Programa Bons Momentos.
O grupo britânico surgiu no início dos anos 70 e durou até 1991. O Queen era formado por Brian May, Freddie Mercury e John Deacon e Roger Taylor. O grupo ainda é lembrado como um dos maiores expoentes do seu estilo, também sendo um dos recordistas de vendas de disco a nível mundial. A música da banda também é conhecida por ser altamente eclética, variando entre várias vertentes do rock. Todos da banda tinham um lado pessoal que chamava muita atenção, mas o grande destaque era o cantor, músico e compositor Freddie Mercury, com seu carisma marcante, o que cativava a plateia. O talento de Freddie Mercury também ficava em sua voz de presença, além de tocar muito bem piano e violão. Um dos maiores sucessos desse grupo aconteceu em 1994 e 84, com a música Radio Gaga, do álbum The Doors. O compositor da música foi o baterista da banda Roger Taylor. Só uma correção rapidinha, o nome do álbum na verdade é The Works. The Works, The muito Works. Ele foi lançado em 84, é a música de maior sucesso do grupo e a gente escuta um pouquinho dela aí de fundo. Vamos curtir a música. Você está acompanhando o programa Bons Momentos. Voltamos logo. Bom dia, em que posso ajudar? Oi, passei na TV de vocês e queria saber se tem como reservar e gravar os meus programas favoritos. Ah, esse recurso vou ficar devendo pro senhor. E o guia eletrônico de programação? Vou ficar devendo, senhor. Autocensura? Vou ficar devendo. Tá, outra coisa, sabe a fatura desse mês? Sim, senhor. Vou ficar devendo, tá? Ah, mas senhor... TV é equipamento 100% digital sem custo. Ligue 4004 1111 e assine Sky. 4004 1111. Sky. TV é isso. Estamos de volta com o programa Bons Momentos. Nos anos 80, o rádio ainda é uma peça importante no meio de comunicação, tendo grande presença no cotidiano das pessoas. Nessa época, começa a automatização das emissoras de rádio, abrindo espaço para a consolidação dos canais de rádio FM. Nomes de peso surgem durante essa década. Muitos deles conquistaram seu espaço sem ofuscar o brilho dos mais velhos. E assim, as grandes vozes ainda continuaram em alta nos anos 80. Um exemplo é de Hélio Ribeiro, com seu programa O Poder da Mensagem, que nos anos 80 continuava ainda em alta, sendo ouvido por uma multidão de gente. Hélio atraía uma multidão de ouvintes que ficavam atentos para cada mensagem que o locutor transmitia. Também outro ponto forte de seu programa eram as traduções das músicas estrangeiras, sempre começando com bordão em versão livre para o português. Outra personalidade, nem tão lembrada dessa década, é Afanásio de Azade, que é mais famoso na política e na TV, mas também teve uma passagem marcante no rádio, especialmente nos anos 80. Afanásio passou por várias emissoras, como a Rádio Jovem Pan, Excelsior, hoje a CBN, Rádio Globo, Capital, Tupi, entre outras rádios. Mas seu grande destaque foi mesmo na Rádio Globo, com seu programa Patrulha da Cidade. Através desse programa, em setembro de 1980, ele ajudou a criar o Disque Denúncia. Como na época a polícia arrastava uma grande quantidade de casos sem solução, o radialista começou a pedir para que seus ouvintes ligassem para a produção do programa e fizessem denúncias de forma anônima. Os casos eram repassados para a polícia, e em apenas um mês, graças a esse quadro, 19 assassinatos estavam esclarecidos na cidade de São Paulo. Ainda na Rádio Globo,
em agosto de 1983, Afanásio alcançou o recorde nacional de audiência em rádio, com mais de 1.041.000 ouvintes por minuto, recorde que não foi batido até os dias de hoje. Em outubro de 1985, já na Rádio Capital, dentro do quadro Gente Procurando Gente, Afanásio conquistou o recorde mundial na localização de pessoas desaparecidas, ao reaproximar duas primas que não se viam havia 75 anos. Com esse feito, Afanásio passou a figurar no livro internacional dos recordes. Uma boa marcação aí para os anos 80, que foi o que fez despontar, né, um pouco a rádio aqui no Brasil. E agora a gente vai para a nossa entrevista. A gente está aqui com a presença de um estudante do curso de operação de câmera, David. Boa noite, David. Opa, boa noite, Arthur. E a gente vai fazer umas perguntinhas pro David sobre filmes, que ele é um grande ávido assim por filmes, ele gosta bastante. A gente escolheu para falar hoje sobre o filme De Volta para o Futuro, que foi um filme que ele foi um ícone dos anos 80. O filme, ele é da direção de Robert Zemeckis, com a produção de Steven Spielberg. Ele conta a história do adolescente Marty McFly, que ele é interpretado por Michael J. Fox, e do cientista Doc Brown, com o ator Christopher Lloyd. O cientista, ao tentar demonstrar o funcionamento de uma máquina do tempo, ele acaba sendo assassinado antes de viajar no tempo com o Marty McFly, e no desespero o Marty acaba indo pro passado. David, você que já assistiu esse filme, toda a trilogia dele, o que você acha do filme no geral, assim? Cara, como filme, eu sempre costumo dizer que o De Volta pro Futuro, ele é na verdade uma aula de como você fazer um blockbuster perfeito, cara. Porque você tem uma junção de um roteiro incrível que trabalha com temas muito complicados, como viagem no tempo e de certa forma até incesto, né? Referente aí ao arco dele com a mãe. Mas mesmo assim, ele não é um filme em que o público acaba se perdendo assistindo, mesmo lidando com esses temas complicados, né, cara? E apesar disso, apesar de ter sido um filme que ele passou por muito problema na produção, na época da confecção do roteiro, levaram em vários estúdios, como a Universal, Warner Bros. E todo mundo ficava falando, não, cara, oferece pra Disney, sabe? Esse filme tem uma vibe tão pra cima. Aí eles chegaram na Disney e a Disney falou, cara, eu não posso produzir um filme sobre um cara que quase come a própria mãe, entendeu? É um pouquinho complicado. Mas enfim, você acha que assim, o De Volta pro Futuro, como que ele se compara com os filmes clássicos da atualidade? Ele colocou padrões na indústria cinematográfica? Qual a sua opinião geral, assim, sobre a qualidade da produção do filme? Cara, o De Volta pro Futuro é até um pouco engraçado, né? Porque ele é um filme que provavelmente marca o começo da nossa geração, que seria a geração Y. E mesmo ele sendo um filme que já tem mais de 25, mesmo sendo um filme que já tem mais de 25 anos, ele é um filme que o ritmo dele, ele não perdeu no ritmo, ele foi se tornando um clássico, mas aquele clássico gostoso de assistir, entendeu? Eu sempre gosto de comparar ele com outro filme da época, que é o Karate Kid, por exemplo, que apesar de também ser um clássico do cinema, é um filme meio difícil e vagaroso para as pessoas assistirem. E De Volta pro Futuro estabeleceu um monte de regras pros blockbusters, entendeu? A questão do ritmo, a questão dos cortes, que hoje em dia ainda é adotada. No De Volta pro Futuro, se você for contar, mais ou menos é o seguinte: a cada 10 segundos de filme você tem um corte. E isso é uma coisa que depois do De Volta pro Futuro, Hollywood foi aumentando nessa tendência. Os filmes de hoje em dia têm por média 5 segundos numa cena antes de um corte. Além do padrão de Viagem no Tempo do De Volta pro Futuro ter sido muito utilizado depois, porque Viagem no Tempo se tornou um tema frequente. E diferente de filmes recentes como Looper, que é um filme que também lida com Viagem no Tempo, a Viagem no Tempo dele é incrivelmente bem encaixada no Looper, pra você ter uma ideia assim de comparação. Enquanto no De Volta pro Futuro você sabe como o DeLorean funciona, entende todo o mecanismo da Viagem no Tempo, no Looper é mais ou menos assim. Tem um diálogo do pessoal, cara, e como é que Viagem no Tempo funciona? Aí o personagem simplesmente diz, cara, não pensa nisso que senão você fica louco, entendeu? Entendi. Uma última perguntinha, David, que tá acabando o nosso tempo aqui. Você acha que o filme seria tão bom se ele fosse feito atualmente quanto ele foi feito nos anos 80? Cara, eu tenho quase certeza que não. Por quê? Porque provavelmente se ele fosse feito hoje em dia, ele teria um diretor com um pouco menos de talento, ou um diretor de sitcom, que é o pessoal costuma fazer hoje com o filme blockbuster, contrata um diretor de sitcom e coloca no filme. E o Robert Zemeckis em si, ele consegue... Ele traz muita coisa dele pro filme, por exemplo. Beleza, obrigado, viu, David? Acabou o nosso tempo, vamos pro comercial. Você vai com essa sandália vermelhinha tão linda no pé. Eu vou pra uma balada, mas por que esses olhos tão grandes? É pra ver essa sua sandalinha melhor. E por que esse pé tão grandão? É para calçar uma sandália dessas. Ai, que inveja! Ai!
vai ser difícil resistir. Conheça os últimos lançamentos da moda em calçados e acessórios. Rio Pé, a moda a seus pés. Estamos de volta com o programa Bons Momentos. Voltando à terceira parte do programa Bons Momentos, vamos falar um pouco do que rolou nos anos 80. Agora o assunto é brinquedo. Vamos falar sobre os bonecos Falcon. Hoje, a super dica é de um grande ícone dos anos 80. Para quem era garoto naquela época, vamos falar do boneco Falcon, o herói de verdade. O boneco Falcon tinha barba cerrada, farda militar e protagonizava grandes aventuras. Fazia parte do conjunto chamado Comandos em Ação. Mas agora, o brinquedo que conquistou a atenção da garotada durante a década de 80 está novamente disponível no mercado. O boneco herói está sendo relançado, resgatando as aventuras da infância de quem era criança naquela época. O boneco ainda vem com grande espírito de aventura, com duas versões imbatíveis. Tem o Falcon Explorador, Aventura na Amazônia. Vem com facão, cantil e binóculo. Também o Falcon Turbocóptero, Aventureiro dos Ares. Vem com uma mochila com uma hélice, como se ele fosse capaz de levantar voo. O boneco conserva ainda aquele jeitão de um super-herói destemido, que não tem medo de nada, mostrando que está preparado para enfrentar todos os perigos, na terra, na água e no ar. Falcon é todo articulado, seus braços e mãos se movem. Já a barba e o cabelo até parece que são reais. Garanta já o seu e reviva a sua infância misturada com ação e muita aventura. Fica aí essa dica pra você que tem essa nostalgia, quer resgatar um pouco dela. O boneco Falcon vai começar a ser vendido logo nas lojas aí, então aproveita e garante o seu. Ele vai ter uma demanda bem alta. É um brinquedo incrível, né? Como o Rodrigo mencionou pra gente aí. A gente tá chegando aqui perto do final do programa. Vamos fazer os agradecimentos. Edilson, quer falar alguma coisa? Gostaria de agradecer aos ouvintes que estão acompanhando pela internet, aos amigos da Sabesp, do Polo Diadema, o Johnny Macumbeiro, a equipe do Belo, que está acompanhando o programa. Estão também a Solange, a minha esposa, o Rian, que estão ligados lá, acompanhando lá o programa, muito obrigado. Ao Eli Corrêa, o Homem Sorriso do Rádio, que também está ligado na internet. Aos alunos do Senac, aos professores e a equipe do Belo lá lá da Sabesp, lá do Polo Diadema, a todos os amigos lá da Sabesp lá. Muito obrigado. A dona Cleonice, a minha mãe, muito obrigado aí, valeu. Vou deixar um beijo aqui pro pessoal da administração do 5º andar. Eles pediram pra gente mandar um recadinho pra eles aí. A Ingrid pediu pra gente. Ingrid, um beijo pra vocês aí do curso de administração, uma boa noite pra vocês, obrigado pela audiência. Tem alguém mandando um recado aqui pro DK. Parabéns, Douglas, muito legal. Tá passado o recado. Foi da Brenda. E estamos chegando no final. Queria deixar meus agradecimentos também para você que está acompanhando o nosso programa aí. Queria agradecer a nossa equipe aqui, o professor Eduardo, que guiou a gente durante todo esse processo do curso, o Rafael Etikawa, que estava comandando a mesa de operação para a gente, o professor Léo Lucas, que passou para a gente os temas da locução esportiva, a Kátia Muniz, que passou o jornalismo, a Aline passou para a gente a aula de interpretação e atuação. E se não fosse por eles, a gente não estava chegando aqui hoje. Queria agradecer. Quer falar alguma coisa também, Rodrigo? Eu só tenho que agradecer também os ouvintes, também toda a produção envolvida. Edu Moraes, Léo Lucas, professor Edgar de Legislação, Kátia Muniz, Marilene, a nossa querida Mari, Aline Olmos e também o grande Nilson de empreendedorismo. Também não podemos esquecer os técnicos, Rafael Etikawa e Jonathan Iago. Nosso profundo agradecimento. Muito obrigado a todos aí que colaboraram para transformar as equipes aí o mais produtivo possível. Muito obrigado a todos vocês. A todos os alunos também do curso de locução, né? Muito obrigado para vocês. Todos que colaboraram com a gente. É isso aí, o programa chegou ao final. Um último agradecimento para vocês. E espero que tenham gostado do programa. As próximas vezes que a gente fazer vai ser com temas diferentes. Anos 60, anos 70, anos 90. E a ideia é essa. Muito obrigado mais uma vez. Deixo aqui meu boa noite para todos vocês.
programa Bons Momentos, apresentado na Rádio Senac. Você escutou aqui mais um capítulo da história da música, fatos e acontecimentos que ficaram marcados nas nossas lembranças. Foi fato no passado, você encontra aqui no Bons Momentos.